No capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 5. Vamos ler. Vocês acharam Tito, irmão? Está depois de Timóteo, amém? 1º e 2º Timóteo. E Paulo escreveu então Tito, o penúltimo livro que Paulo escreve no Novo Testamento. Tito, capítulo de número 1, verso 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é como Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, meu verdadeiro filho na fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E foi por isso que te deixei em Creta, para que você pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesse presbíteros, conforme já te orientei. Amém? Vamos orar. Deus vai falar com você aqui essa noite. Pai Santo, Eterno Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que não pode errar jamais, porque ela copia o Teu caráter santo e eterno, Senhor, que é imutável, que é infalível, que é perfeito. Que o Senhor nos oriente e nos fale por meio dela. Que o Senhor, através de aspectos culturais, de aspectos daquilo que se revelava para aquele povo naquela época, que o Senhor invada a nossa vida, invada a nossa mente e nos mostre para o que ela é útil para correção, para ensino, para exortação e para motivação hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de te situar um pouco nessa carta. Eu preciso me alongar um pouquinho nessa parte, mas não perco foco. Você vai entender o que tudo isso se relaciona com você. Tito era um grego, filho na fé de Paulo. Paulo prega a palavra para ele, ele acaba se convertendo, recebe o evangelho de Cristo e acaba acompanhando Paulo em suas viagens. Nós não sabemos exatamente quando Tito se converteu, mas nós sabemos que Tito acompanha Paulo em muitas das suas viagens e que ainda por cima Paulo confia nele, porque manda Tito à igreja de Corinto e deixa Tito em Creta para poder resolver as situações, para fortalecer o trabalho que havia começado ali. E quando Paulo escreve essa carta, Tito está exatamente em Creta, uma ilha muito bonita, ela é um ponto turístico na Grécia até hoje, por sinal. Paulo ele tinha grande confiança na doutrina de Tito. Tito é um homem que prega bem, Tito é um homem que ensina bem, Tito é um homem firme na palavra, ele conhece muito bem a doutrina, ele conhece muito bem a Escritura, ele conhece muito bem o caráter de Cristo. Nós observamos nessa carta que Paulo tem grande confiança na pessoa de Tito. E apesar de toda aquela igreja de Creta ser composta essencialmente por novos convertidos, não ter uma pessoa com muita caminhada, com muita experiência de fé, parece que Paulo, de maneira geral, confia muito na doutrina daquela igreja, confia muito no ensino que aquela igreja recebeu, confia que aqueles irmãos estão expulsando as heresias, inclusive os judaizantes que estavam tentando entrar naquela igreja e convencer aquela igreja que salvação era por rituais ou por obras nos dias de hoje. Mas salvação nós sabemos que é um ato vindo da graça de Deus por meio da fé. E Creta, como eu já falei, é uma ilha linda, uma das maiores ilhas do mundo, inclusive. Ela sempre foi forte no comércio, desde a época em que Tito estava lá. E o que eu achei interessante, irmãos, é que Deus falou muito ao meu coração, prestem atenção nisso. Aqui a igreja que ali foi formada era composta por pessoas que não moravam na ilha. A ilha de Creta não tinha muitos habitantes, eram transeuntes, eram comerciantes, eram até mesmo turistas. Naquela época já havia certo turismo,
As pessoas já entravam na praia, já entravam no mar. É um lugar lindo, é um lugar paradisíaco. E as pessoas o tempo todo estavam indo para Creta e saindo de Creta. E a igreja meio que tinha o caráter dos habitantes, daqueles que frequentavam a ilha, ou seja, eram pessoas que vinham, se convertiam, ficavam naquela igreja por um determinado período de tempo e depois iam embora, voltavam para o seu país, voltavam para a sua terra natal. Observa que aquela igreja foi estabelecida em uma zona de passagem. Observe que aquela igreja foi estabelecida em um local passageiro. A igreja que é um plano eterno de Deus, porque Deus dá à igreja a vida eterna, foi estabelecida em um local perfeitamente passageiro, em um local de trânsito, em um local onde as pessoas não se estabeleciam. Porque a igreja é composta de pessoas, irmãos. Deus tem planos maiores do que os nossos. Ele estabelece a igreja dele em locais terrenos, em locais passageiros, em locais transitórios. Mas a igreja é o que há de mais dinâmico nesse mundo. É o que há de mais forte nesse mundo, é o que há de mais eterno nesse mundo. Mesmo que seja em um local de trânsito, um local de comércio, um local onde as pessoas não se estabilizem, o que Deus cria no coração e na mente dessas pessoas é eterno. Deus ele faz algo eterno no coração dessas pessoas. E cada um volta para a sua cidade natal, edificado, sendo igreja, pregando a palavra, pregando o evangelho. Deus rompe toda e qualquer barreira humana para implantar a sua igreja. Vocês conseguem imaginar o quanto que era difícil ter uma igreja local em Creta? Você tinha obreiros no outro dia não estavam mais lá, estavam indo, voltando para a sua terra natal. Você tinha irmãos e irmãs que compõem aquela igreja, no outro dia o quadro de membresia daquela igreja caía. Mais pessoas vinham, mais pessoas recebiam, mas as pessoas não ficavam ali. Eram pessoas que voltavam, que iam e voltavam, saíam e entravam daquela igreja o tempo inteiro. Era difícil estabelecer uma igreja local na ilha de Creta. Mas apesar de ter tantas barreiras, apesar de ser um local tão transitório, Deus ainda conseguiu construir uma igreja ali. E uma igreja forte, irmãos. Uma igreja firme da doutrina. Uma igreja inabalável. Não era só Tito, como pastor, que era firme na sua doutrina. Mas aquela igreja, de maneira geral, também era firme na doutrina. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que aquela igreja não só rejeitava o que era mal, mas conhecia muito bem aquilo que era verdadeiro. Aquilo que a Bíblia revelava, aquilo que a Bíblia ensinava. E por conhecer perfeitamente aquilo que a Bíblia ensinava, aquilo que a Bíblia mostrava, então ela rejeitava as más doutrinas. Nós temos visto aqui então o exemplo de uma igreja forte na doutrina, o exemplo de irmãos que no geral conheciam bem as Escrituras, pegavam-se ao que era verdadeiro, uma igreja que tinha um problema de trânsito, um problema de irmãos que entravam e saíam, mas Deus estabeleceu uma igreja ali. A nossa realidade é uma realidade muito melhor que a igreja de Creta. Nós temos pessoas que moram no bairro, nós temos pessoas que vêm de outras regiões para cultuar aqui, pessoas que estão dispostas a criar seus filhos e netos nesse lugar. Nós temos a oportunidade de sermos fortes na doutrina também. Nós temos a oportunidade de sermos fortes no ensino também. Nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia, de entender a Escritura, de nos apegar ao que é verdadeiro, de poder perceber aquilo que ela ensina e aplicar nas nossas vidas e sermos uma igreja tão forte ou mais forte do que a igreja de Creta foi. Se Deus fez isso com a igreja de Creta, o que Ele não pode fazer conosco? Barreiras foram quebradas para que uma igreja local fosse formada em Creta. Irmãos, Deus está quebrando barreiras nesse local aqui para que uma igreja local também seja estabelecida. Lembre-se de uma coisa: Jesus morreu pela sua igreja, irmãos. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus morreu pelos eleitos. Jesus morreu por aqueles que Ele escolheu. Jesus morreu por aqueles que Ele atraiu. Jesus morreu por aqueles que Ele contou a salvação.
Jesus morreu pela sua igreja. E se Ele morreu pela sua igreja, se Ele considerou a sua igreja tão valiosa ao ponto de entregar a sua vida por ela, então vale a pena investir na igreja, irmãos. Vale a pena permanecer na igreja. Vale a pena perseverar. Vale a pena criar raízes na igreja. Vale a pena fazer desse local, dessas pessoas, a nossa casa e a nossa família. Vale a pena, porque Deus mostrou que valia a pena, porque Deus investiu para que valesse a pena. Não foi investimento humano, não foi uma religião criada por alguém, mas Deus atraiu a sua igreja. Vale a pena continuar na igreja. É o local mais seguro do mundo, é o melhor lugar para se estar no mundo, é a igreja, é no meio dos santos, irmãos. Cristo mostra isso. Cada vez que você não tem desejo de congregar, cada vez que você não tem desejo de amar, cada vez que você não tem desejo de caminhar com os irmãos, você está dizendo que não valeu a pena o sacrifício que Jesus fez. E assim está dizendo que foi em vão. A nossa vinda à igreja, a nossa caminhada com os irmãos, à medida que a gente divide os fardos, isso mostra o quanto que a gente valoriza aquilo pelo qual Cristo morreu. E apesar de ter toda essa boa doutrina, apesar de conhecer bem a Escritura, por incrível que pareça, a igreja de Creta não era rica em piedade. A igreja de Creta não era rica em boas obras. A igreja de Creta não era rica em mostrar um bom testemunho, ela não era. A gente vai ver mais adiante no verso 12 e no verso de número 3 desse capítulo, nós não vamos entrar hoje, mas nós veremos que Tito estava tendo dificuldade em pastorear aquela comunidade. Tito estava tendo dificuldade em fazer com que aqueles irmãos percebessem a importância de dar um bom testemunho, a importância de não apenas ter um bom ensino, um bom estudo bíblico, conhecer bem a Escritura, mas viver a palavra, mas viver com testemunho. Se Tito perseverou, se Tito ficou naquela igreja e teve a seriedade e serenidade de fazer aquilo que deveria ser feito, nós também precisamos imitar o exemplo dele, irmãos, e perseverar em permanecer na igreja. Em permanecer na igreja. As pessoas podem até ser difíceis, irmãos. Eu, como pastor, sei mais disso do que ninguém aqui. As pessoas podem até ser difíceis, mas olhe para cada uma delas que Cristo pagou o preço pela sua própria vida. E você pode ter a certeza de que elas serão santificadas por inteiro um dia. Elas aqui são pecadoras, elas podem falhar com você, elas podem de repente dar uma mancada, falhar, mas um dia elas serão perfeitas. E você também será perfeito um dia, estará habitando para sempre com elas na eternidade. Não haverá brigas, não haverá discussões, não vai precisar perdoar ninguém, também não vai precisar ser perdoado, porque haverá um estado perfeito. Elas serão santificadas. Pelo que Cristo fez e pelo que elas serão, continue na igreja, continue amando, continue demonstrando amor. Vale a pena porque Cristo fez isso. Cristo fez isso. E nós podemos ter a certeza de que essas pessoas serão completamente santas, como Deus é, completamente perfeitas, imaculadas, como Deus é. Eu e você, a igreja será. Nós podemos ter essa certeza, porque não só a Bíblia nos revela, mas dia após dia elas estão andando em mais e mais santidade, estão amadurecendo mais. Nós conseguimos ver o estado eterno, aquilo que nós seremos um dia, nos atingir todos os dias, nos fazendo pessoas melhores, mais parecidas com Cristo, nos santificando mais. Eu conheço pessoas que entraram aqui meninos, meninas, e hoje têm certa maturidade espiritual, hoje têm certa bagagem, têm crescido, menor ou maior, mas todos têm crescido, têm sido cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. E esse é um dos meus
Essa é uma das minhas motivações para não reclamar de ninguém. Quando eu vejo o irmão dando uma mancada, quando eu vejo o irmão fazendo aquilo que não é correto, eu lembro daquilo que ele foi, eu vejo quem ele é hoje, e eu penso, perto de quem ele foi, ele está muito bem. E isso vai passar, ele vai se santificar, ele vai amadurecer, ele vai ficar cada vez melhor, porque é para aí que Deus leva um cristão. Leva um cristão. Nós todos seremos perfeitos, irmãos, e isso já consegue tocar na gente, traduzido como maturidade espiritual, crescimento. Isso já consegue tocar na gente. Olha para a tua caminhada de fé, olha para você, perto de quem você era e perto de quem você é hoje, você não está melhor, você não está mais parecido com Cristo Jesus. Nós todos seremos santificados, e essa certeza nós podemos ter em Cristo Jesus. A noiva, a igreja, que é a noiva, só se veste de branco, porque Jesus, o noivo, se vestiu de vermelho, e com o seu sangue, ele se deu por nós, para que nós pudéssemos ser santificados. A noiva se veste de branco, porque Cristo, noivo, se vestiu de vermelho. E é nele, através do seu sangue, que nós conseguimos ter a certeza da santificação. Dentro disso, irmãos, eu quero te motivar. Assim como Tito participava do crescimento espiritual dos seus irmãos, como ele investia, ele perseverava, ele corrigia. Paulo vai dizer no verso 5, olha, coloque em ordem aquilo que está faltando, vai administrando, vai falando com as pessoas, vai corrigindo. Eu quero te incentivar a participar do crescimento espiritual do seu irmão. Participa do crescimento espiritual do seu irmão. Você já parou para pensar que o seu irmão pode ser fraco, o seu irmão pode ter barreiras, o seu irmão pode não ter muita sabedoria para viver, porque você não tem ajudado, você não tem alicerçado ele, você não tem fortalecido, você não tem mostrado opções melhores, você não tem mostrado onde ele está errando, como ele pode se corrigir e assim crescer espiritualmente? Você já parou para pensar que a culpa pode ser sua? Esses dias vieram me falar do defeito de um irmão, ou de um pecado de um irmão, se você quiser colocar assim. E era verdade mesmo. Eu parei, pensei e falei, nossa, o irmão está em pecado mesmo, o irmão está errado. O irmão tem um defeito de caráter gravíssimo. E aí eu parei e pensei, como é que eu não vi isso? Por que que eu não vi isso, Senhor? Eu sou tão observador. Eu costumo ver as coisas, eu costumo corrigir. Por que, Senhor, que eu não vi isso? E meditando a carta de Tito, Deus me revelou por quê. Deus falou assim, não era para você ver. Outros irmãos já estavam vendo. E outros irmãos estavam vendo e não fizeram nada. E não participaram do crescimento espiritual do irmão. Trabalhar no caráter do irmão não é uma tarefa só sua, pastor, mas de cada irmão e cada irmã. E cada vez que nós temos uma igreja que se omite nessa tarefa, que escolhe não fazer nada pelo crescimento do outro, nós temos uma igreja fraca. Participa do crescimento espiritual do seu irmão. Quando foi a última vez que você participou do crescimento espiritual de alguém? Quando foi a última vez que você sentou com alguém e falou umas verdades que ele merecia ouvir? Quando foi a última vez que você falou aquilo que era necessário? Quando foi a última vez que você o direcionou? Você já parou para pensar que a debilidade e a fraqueza dele pode não ser culpa do teu pastor? Pode não ser culpa de Deus, como você pensa? Pode não ser culpa exclusiva só dele, mas também sua, que não avisa, que não exorta, que não corrige? Igreja, como um todo, assim como Tito fez, nós também devemos ser intencionais e querer participar do crescimento espiritual dos nossos irmãos. Basta dizer eu quero. Basta fazer como Tito fez, fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou perseverar, essa gente é difícil, mas eu vou ter participação no crescimento espiritual deles. Irmãos, vamos exercitar isso em nosso meio. Vamos exercitar isso em nosso meio. Olha só, irmãos, eu quero provar com essa mensagem que a missão de Deus ela é muito maior do que você. Deus ele tem um plano de implantar a sua igreja. E eu sei que o que significa igreja
É todos os cristãos e cristãs ao redor do mundo, de todas as gerações, unidos em Cristo Jesus. Eu entendo que a igreja quer dizer isso. Mas quando eu chego na carta de Tito, eu percebo que Paulo está aqui falando num contexto de igreja local, de uma igreja como a nossa. Tito, irmãos, fala de uma igreja como a nossa, uma igreja de bairro, uma igreja pequena, que compõe a igreja universal. Mas Deus está falando com a igreja local hoje, assim como Paulo falou com aquela igreja local. E como igreja local nós precisamos participar do crescimento espiritual dos nossos irmãos. Olha só como uma igreja local é composta, como é que Deus forma uma igreja local. Olha como Deus cumpre o seu plano, o seu propósito. Ele salva através, por meio da fé dos eleitos, para conduzir os eleitos de Deus à fé. A fé. Os eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para estar em Cristo, eles alcançam a salvação por meio através da fé. E o que é fé? Fé é o conjunto de verdades contidas na Escritura. Isso é fé. É o conjunto de verdades contidas na Escritura. É o ensino. É aquilo que Jesus nos deixou através da sua palavra. E através da sua soberania, do seu grande poder, Deus tem feito essa igreja local um local de ensino. Deus tem feito desse local um local onde as pessoas podem entrar e ouvir a palavra, entender aquilo que a Bíblia diz, e entender qual é a vontade de Deus. É esse o local que você está. É essa igreja local que você pertence. Uma igreja que tem zelo na palavra, porque Deus colocou esse zelo. Deus quebrou barreiras, irmãos. Cada um aqui é de uma região. Esse salão não era nem para nós termos eles. Eu fico olhando para a gente aqui, igreja, e eu penso, igreja, essa é a hora da gente se edificar. Essa é a hora da gente estudar. Essa é a hora da gente se encher. Essa é a hora da gente se corrigir, se exortar, crescer junto. Porque dentro de pouco tempo isso daqui vai ficar absurdo. Dentro de pouco tempo isso daqui vai ficar absurdo. Pastor, você está profetizando alguma coisa aí? Não. Eu estou dizendo aquilo que é óbvio. Uma igreja bíblica cresce. Isso é provado em todo o Novo Testamento. Uma igreja bíblica cresce. A proporção, o quanto por ano, isso daí quem dá o crescimento é Deus. Mas uma igreja bíblica cresce. E isso daqui, dentro do tempo de Deus, vai ficar absurdo. Vai ter gente saindo para fora aí. O pastor vai ter pouco tempo para te dar atenção. O pastor vai ter pouco tempo para te aconselhar. E é hoje que você precisa buscar o conselho, buscar a orientação, se edificarem, se corrigirem, se exortarem, se consolarem. Esse tempo Deus está dando para nós hoje, para a gente poder se edificar, irmãos, para a gente poder se encher. Porque vai vir uma galera aí que está quebrada. Vai vir uma geração aí que está nadando no pecado. E aí não vai ser a nossa vez só de ficar se enchendo, mas também de transmitir a palavra, mas também de acolher, mas também de receber e mostrar o caminho, e mostrar o ensino, mostrar a fé que foi destinada aos eleitos. É isso, irmãos. É isso que eu tenho visto para nós. Nós gostamos muito de reclamar do irmão, mas a gente pouco trabalha para que ele cresça. A gente pouco trabalha para a edificação dele. Pouco trabalha. Agora olha só que interessante, como Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra para onde que a igreja tem que ir. Irmãos, Deus, ele quebra tantas barreiras para poder formar a sua igreja. Ele quebra o coração do homem, que é a maior de todas as barreiras. Ele junta pessoas no mesmo local. Ele quebra barreiras regionais. Ele faz tanta coisa para poder formar a sua igreja local. Para quê? Aos eleitos de Deus a fé e ao pleno conhecimento da verdade. O perfeito conhecimento. Quanto mais conhecimento da verdade, da Escritura você tem, isso vai te levar à piedade. É o que está escrito aqui.
Paulo, sabendo da dificuldade dos cretenses, ele já escreve aqui, inspirado pelo Espírito: olha, o conhecimento de Deus que vocês estão adquirindo vai levar vocês à piedade, tá? Sabe o que é piedade? Piedade quer dizer boas obras. É isso que quer dizer piedade. É se compadecer do outro de tal forma que você o ajuda, não importa como. Você é digno de atos de amor, você é digno de atos de bondade, você é digno de ajudar, você é digno de facilitar. O que você pode fazer, aquilo que está à sua mão, você faz pelo outro. A igreja é um local para boas obras. Deus preparou as boas obras também antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nelas. Salvação não é por obras, mas salvação é para as boas obras. Boas obras não é meio de salvação. Boas obras é direção de salvação. Se eu estou em Cristo Jesus, se eu pertenço a Cristo, eu vou ser uma pessoa piedosa. Eu vou fazer boas obras. Eu não aceito que ninguém tire isso de mim. Eu não aceito que ninguém tire isso de mim. A igreja é um local para boas obras. Boas obras não é coisa de católico não, irmãos. Que olhe lá, né? Olha o desfavor que essa igreja católica está fazendo. Serve ao diabo essa igreja católica. Falo com todas as letras. Olha isso. É servir ao diabo. Mas a igreja de Cristo é um local para as boas obras. E isso não é ativismo. É o resultado do Evangelho. Os cretenses, eles eram fracos de boas obras. Eles eram fracos de testemunho. E hoje na nossa igreja local tem tido uma conversa aí de que tudo é ativismo. Não, isso é ativismo. Não, isso é ativismo. E a gente chama tudo de ativismo e eu não vejo boas obras. Então hoje eu gostaria de explicar para você de maneira bem rápida o que é ativismo e o que é boas obras. Ativismo é toda atividade inútil. Toda atividade inútil é ativismo. Por exemplo, não, vamos fazer um brechó aqui para arrecadar dinheiro, não tem propósito evangelístico, não tem propósito de testemunho, é só arrecadar dinheiro, isso é ativismo. Não, a gente vai, sei lá, vamos colocar papel crepom nas paredes, isso daí é ativismo. Não tem propósito, fica deixando a igreja bonita demais, mais do que o necessário, isso é ativismo. Agora, visitar os órfãos e as viúvas não é ativismo. Pregar o evangelho para o vizinho e para as pessoas aqui da rua, onde essa igreja está, não é ativismo. Pregar o evangelho para os seus parentes não é ativismo. Visitar o orfanato ABA não é ativismo. A Bíblia manda a gente fazer essas coisas, muito pelo contrário. O cristão, ele é conhecido pelas boas obras. Façam boas obras para que o ímpio possa olhar para vocês e deem glórias a Deus a vosso respeito. É o que diz a palavra. Então existe uma grande diferença entre ativismo e boas obras. Que boas obras você tem feito? Você tem visitado orfanatos? Você tem visitado asilos? Você tem visitado alguém da igreja? Você tem pregado o evangelho? Você tem evangelizado? Você tem feito bem para alguém? Você tem ajudado as pessoas que necessitam? Você é uma pessoa que vive no seu dia a dia buscando verificar qual é a necessidade do outro? Se você não faz nada disso, você não tem feito boas obras e você está em pecado. Você não está cumprindo o propósito pelo qual Deus o chamou. Pode me chamar de missão integral, não ligo para o que você pensa. Pode me chamar aí de teologia da libertação, não ligo para o que você pensa. Não ligo para os teus rótulos. A verdade é, se você não está fazendo boas obras, você não está cumprindo o propósito pelo qual Deus o chamou. Ponto. Ponto. Estou provando a Escritura. As pessoas devem olhar para a igreja como um local, um ajuntamento de gente piedosa, irmãos. Isso é o testemunho. Isso não é a pregação do Evangelho, mas isso é o testemunho. A pessoa mais rica em boas obras que eu conheci foi Cristo. Eu não conheço nenhuma pessoa mais rica em boas obras do que Cristo. E fez a maior de todas as obras, que é morrer naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. Isso foi uma obra também que Ele fez. E só Ele podia fazer. Mas nós temos que copiar o exemplo de Cristo. Se Ele é o nosso Senhor, se Ele é aquele que nós devemos seguir, nós devemos fazer como Ele fez.
Jesus ele chega para o jovem rico e o jovem rico fala: Senhor, o que eu faço? Se você quiser ser perfeito, dá aos pobres. Jesus, isso é socialismo. Jesus, isso é missão integral. Jesus, isso é teologia da libertação. Jesus, você está virando católico. Jesus, você é espírita, fã de Chico Xavier. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus só estava dizendo para aquele jovem rico: olha, faça alguma coisa útil com o teu dinheiro. Faça boas obras. Faça boas obras. E vai lá e me segue. Deixa tudo isso que é um ídolo na tua vida, dá aos pobres, porque eles precisam, eles necessitam. Deus olha para os pobres e vem e me segue. Jesus não estava preocupado com o rótulo, onde se encaixava aquela frase dele. Não, isso daí é uma teologia. Não, irmãos, isso é simples, isso é Bíblia, isso é palavra. Não vamos deixar que o que estão fazendo aí fora distancie a gente do propósito do Evangelho. Não é porque tem pessoas que têm exagerado, que têm ultrapassado marcas, que têm quebrado barreiras, que têm distorcido o Evangelho, que eu não vou viver da maneira bíblica por causa disso. Não é por aí, igreja. Não é por aí. Aí a segunda coisa que a gente tem como desculpa para não fazer boas obras. Se não é porque é ativismo, tem essa outra aqui que eu tenho ouvido aqui no meio da congregação também. Não, pastor, sabe por que eu não faço boas obras? Eu não faço boas obras porque eu não tenho uma intenção boa. Eu não sei se a minha intenção é boa, então não faço boas obras. Aí, moral da história, a pessoa não tem nem a intenção e nem as obras. E a pessoa desiste das boas obras porque não tem uma boa intenção. Querido, se você não tem uma boa intenção, ore a Deus para mudar a tua intenção de coração. Mas não desista das boas obras por causa disso. Porque para vencer esse gigante, a resposta não está em parar de fazer aquilo que é bom para tratar o coração, mas alinhar o teu coração com Deus, para que Ele te leve a fazer o que é bom. O Senhor me ensina a ter uma boa intenção de coração, me mostra qual é a minha intenção de coração, purifica a minha intenção de coração, enquanto eu ando por esse mundo, enquanto eu prego o teu nome. A solução está na oração, não em desistir daquilo que Deus chamou você para fazer. Isso é absurdo. A gente acaba não tendo nenhum e nem outro. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero ser muito claro. Eu estava pensando nessa frase quando eu escrevi esse sermão. Eu não estava entendendo se esse sermão entrava em correção. Eu não estava entendendo se esse sermão entrava em consolo. Eu não estava entendendo se esse sermão entrava em ensino. Eu falei: Senhor, o que é isso que o Senhor está me dando? E Deus me deu essa frase. Dentro do contexto de Tito, dentro de levar os irmãos à piedade e boas obras. Deixa eu falar uma coisa para você, guarde essa frase. Você não é um lixo. Você não é, eu estou dizendo que você não é um lixo. Você não é descartável. Você não é uma pessoa que não presta. Se você está em Cristo, você é útil. É útil. Eu quero falar isso para você. Eu quero dizer que você é útil. Você não é um lixo. Você é útil. É útil nas mãos de Deus. É útil. Você não nasceu para aproveitar da salvação, beleza, estou salvo. Não, você é útil nas mãos de Deus. Você serve para pregar o Evangelho. Você serve para cooperar com a missão de Deus no mundo. Você serve para mostrar quem Ele é. Você não é um lixo. Não se reduza a um lixo porque você não é. Não se reduza à omissão porque você não nasceu para isso. Não se reduza ao ócio, à preguiça, porque você não nasceu para isso. Você não é um lixo. Você é útil nas mãos de Deus e Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não haja como os cretenses. A palavra não te salvou para o ócio, mas a palavra te salvou para que você fosse útil. Sabe a oração de Jabes que todo mundo confunde? A oração de Jabes é uma coisa que está no Velho Testamento, serve de ilustração. No meio de uma genealogia cansativa, no meio de uma genealogia assim, que a gente não aguenta ler, né? Pode até pular, Deus vai entender. Vinícius já tentou ler, por isso que deu risada. Tem uma coisa chamada ali oração de Jabes. E Jabes ora assim: Senhor, por favor, me dê mais fazenda, me dê mais gado, me dê mais colheita, para que eu possa prosperar.
E Deus responde a oração de Jabes. Aí o Edir Macedo, aí o Estevão Hernandes, coitado do Hernandes Dias Lopes, o Estevão Hernandes, esses caras loucos da teologia da prosperidade, eles catam o coitado do Jabes, eles falam assim, não, tá vendo? Jabes queria prosperidade, Deus deu prosperidade para ele porque ele orou. Tá vendo? Jabes, ele queria mais dinheiro, Deus deu mais dinheiro para ele. Irmãos, não é essa a oração de Jabes. Você sabe o que Jabes queria ser na mão de Deus? Jabes queria ser útil, gente. Era esse o sentido da oração de Jabes. Jabes estava pedindo mais terra assim, para arar. Você já tentou arar a terra para ver o quanto que dá trabalho? Jabes queria sim mais colheita, sabe para quê? Para ficar colhendo e se cansar mais. Jabes queria mais gado sim, sabe por quê? Porque ele queria cuidar de mais animais. Ele olhava para a sua vida e ele não queria deixar de ser útil, ele queria continuar sendo útil e cada vez mais útil. Prosperidade no Antigo Testamento, pode consultar os melhores teólogos, os maiores estudiosos da Bíblia, eu te desafio. Prosperidade no Antigo Testamento é ser útil nas mãos de Deus. Davi orou assim em diversos salmos: Senhor, não desista de mim, não permita que eu seja encontrado inútil. Davi ora assim o tempo todo. E você em Cristo, você é útil, você não é um lixo. É o que eu quero te dizer. O conhecimento de Deus, a fé, a salvação, ela nos leva, ela nos direciona à piedade. A obra de salvação foi proposta por Deus, começou em Cristo e é transmitida através de você. Foi proposta no coração de Deus, iniciou o processo em Cristo e continua através de você. Deus, Ele quer usar a sua vida para mostrar o que é estar nele e para pregar com palavras quem Ele é, porque é impossível pregar o Evangelho sem palavras. Você tem que falar a mensagem do Evangelho. A igreja alcançou salvação por meio da fé, que leva à piedade. Está vendo quanto Deus ama a igreja? Está vendo quanto Deus ama a igreja local? Está vendo quanto Deus ama os cretenses? Está vendo quanto que Deus te ama? Deus te ama tanto que Ele quer que você seja útil nas mãos dEle. Olha o verso de número 2. Eu quero te mostrar o quanto que Deus te ama. Esses dias a Paloma chegou para mim e eu percebi o que ela falou no significado desse verso aqui. Preste atenção nisso, olha que interessante. A Paloma chegou para mim e falou assim: você acha que você vai ficar comigo para sempre? Eu falei assim: eu acho não, eu tenho certeza. Aí ela deu risada. Ficou envergonhadinha. Você acha que você vai ficar comigo para sempre? Eu falei: eu tenho certeza que eu vou ficar com você para sempre. Sabe qual é a prova de que a gente ama alguém? Preste atenção nisso. A prova de que a gente ama alguém é que a gente prepara um futuro com ela. É que a gente olha um futuro com ela. Essa é a prova de que a gente ama alguém. Que você tem um futuro reservado para ela. Você projeta a sua vida com ela. Você pensa na sua vida com ela. Você planeja a sua vida com ela e você não consegue se ver sem ela. É por isso que Cristo vira para os discípulos e fala: olha, eu irei para o meu Pai e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. É o que diz em João 14, verso 1 e 2. Jesus tem prazer na nossa presença. Que coisa louca, né? Que às vezes nem a gente se aguenta. E Deus tem prazer na nossa presença. E quer que aonde Ele esteja, a gente esteja junto. Porque Jesus diz: aonde eu esteja, vocês também estejam. E Deus tem um futuro para a sua igreja. Olha o verso 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu a salvação eterna para a sua noiva. Deus prometeu a salvação eterna para todos aqueles que estão em Cristo. Deus nos ama tanto a ponto de enxergar um futuro conosco, igreja. Deus nos ama desse jeito, desse modo, e nada vai nos tirar da mão dEle.
O nosso futuro eterno está reservado dentro das mãos de Deus. Uma das maiores provas de que Deus nos ama é que Ele nos escolheu para estar com Ele. Deus tem um futuro reservado para a sua igreja. É uma esperança futura. Você sabe para onde você vai. Você sabe para onde você vai. Você percebe o que está escrito nessas linhas, nesses versos? Entre tantas incertezas que a vida traz, você não sabe se você vai conseguir comprar um carro, você não sabe se você vai conseguir ter uma casa própria, tanta incerteza que a vida traz, você não sabe se você vai pegar uma doença terminal amanhã ou não, você não sabe a hora da sua morte, você não sabe se vai permanecer em santidade ou não, porque também, de certa forma, depende do seu esforço pessoal. Entre tantas incertezas que você tem na vida, uma certeza que você pode ter: Deus quer te dar uma certeza, que Ele vai edificar a sua igreja, que Ele vai edificar a sua igreja, que Ele te escolheu, Ele te separou, Ele enviou o seu Filho, nele você creu e por meio da fé você é salvo, Ele te direcionou as boas obras e Ele vai te fazer permanecer firme até o final. Ele vai estabelecer a sua igreja piedosa. Suas obras identificam o futuro que Ele reservou. As obras que você faz identificam a sua identidade. Olha o verso de número 3. No tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Jesus é manifesto em sua igreja. A palavra aqui escrita é Jesus. Manifestou a sua palavra. A palavra é Jesus. A palavra aqui não é um conjunto de ensinos. No seu tempo, do tempo que Ele escolheu, Deus manifestou a sua palavra. Quer dizer, Jesus, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, o nosso Salvador. A igreja anuncia a palavra. A igreja anuncia uma pessoa. A igreja anuncia Cristo. A igreja anuncia o que Ele fez. A igreja mostra o que Ele fez nas nossas próprias vidas. Nós somos a igreja, aqueles que Deus edificou, aqueles que Deus fundou. Vale a pena fazer raízes na igreja. Vale a pena amar a igreja. Ele veio para salvar. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar. Ó, verso de número 4. Olha que interessante que está escrito aqui. Você vai se identificar muito com esse verso. Vai se identificar muito com esse verso. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. A fé que nos é comum. Essa fé tem uma característica. É uma fé comum. Sabe o que quer dizer uma fé comum? Uma fé semelhante, uma fé igual, uma fé que é de todos. Se você olhar aqui, todos nós temos as nossas diferenças. Uns gostam de arte, outros menos. Uns gostam de dançar, outros não. Uns são tímidos, outros não. Nós temos tantas diferenças, mas dentro dessa pluralidade de diferenças nós temos algo em comum: a nossa fé. Nós temos uma mesma fé e por isso um só batismo. A nossa fé é a palavra, a nossa fé é Jesus. E nele nós estamos unidos. Jesus não só nos destinou a boas obras, Jesus não só nos destinou a salvação, Jesus também nos uniu, igreja. Em Jesus Cristo nós estamos ligados. E é por isso que eu consigo amar mesmo aquele que é diferente, porque ele tem algo em comum comigo que supera toda e qualquer diferença, que é Cristo, que é a palavra. Nós acreditamos na mesma pessoa, nós temos o mesmo Salvador, e por isso que nós podemos caminhar juntos, e é por isso que nós podemos nos edificar, e é por isso que nós estamos indo para a mesma direção. Não me falte com a verdade, porque eu não quero faltar com a verdade com você. Seja bom para o seu irmão, porque o seu irmão tem o dever de sempre ser bom para com você. Vamos caminhar juntos, vamos fazer disso a nossa bandeira. Vamos olhar com seriedade para a coisa, vamos dizer, vamos caminhar junto de verdade. Vamos caminhar junto de verdade.
E o último verso. A missão de Deus é maior que você. A missão de Deus é a igreja. E essa é a minha conclusão. Eu quero recapitular aqui, porque essa mensagem, sinceramente, apesar de ser uma mensagem não tanto confrontadora, uma mensagem simples, uma mensagem até mais de ensino, eu julgo uma das mensagens mais importantes que eu já preguei. Eu julgo uma das mensagens mais importantes que eu já preguei. A missão de Deus é maior do que eu e você. A missão de Deus é implantar a igreja local. E Deus faz isso trazendo a Jesus Cristo e a sua fé, trazendo a verdade que nos leva à piedade, nos dando esperança, nos dando a Cristo e nos fazendo anunciar a palavra, nos fazendo unidos, conectados por uma fé comum que é o nosso Salvador. E a missão de Deus é uma missão maior que eu e você, porque Deus usa um instrumento para edificar a sua igreja. Deus dá um presente à igreja. Sabia que além de Cristo, Deus deu um presente à sua igreja? Eu vou mostrar para você no verso de número 5. E com isso eu vou encerrar. Foi por isso que te deixei em Creta, para que você colocasse em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesse presbíteros, como eu já te orientei. Qual é o presente que Deus deixa à igreja? Pastores. Deus deixa pastores de presente à igreja. Um pastor bíblico é um grande presente à sua igreja. Pode ser o pastor mais jovem ou mais velho. Pode ser um pastor negro ou um pastor branco. Pode ser um pastor que não fale tão bem em público. Pode ser um pastor que tenha o defeito que for. Mas se for um pastor bíblico, é um grande presente à sua congregação. Ele coloca em ordem as coisas. Ele edifica. Ele corrige. Ele orienta. Ele direciona. Ele mostra para você o caminho que você deve andar. Ele te faz rever coisas na sua vida. Ele faz você se arrepender. Ele faz você ter seriedade na vida com Deus. Um pastor é um grande presente para a igreja, irmãos. É um grande presente para a igreja. Para colocar em boa ordem o que falta. E olha só, Paulo falou, eu já te orientei, que em cada cidade você estabeleça presbíteros. Você estabeleça presbíteros. Que em cada cidade que você for, para colocar em ordem as coisas, um elemento não pode faltar. Um presbítero, um pastor. Porque essa pessoa vai governar, vai pregar, vai ensinar, vai exortar, vai corrigir, vai discipular. Eu queria que tivesse mais pastores na igreja. Então, quando não tem, você vai exercitando comigo.